Hey you! Sabe como pronunciar qualquer palavra em inglês facilmente, corretamente? Lendo em português. Então, eu sou o professor Fernando Siqueira e vou te ensinar uns detalhes aqui. Você vai aprender a pronunciar qualquer coisa em inglês sem dúvida nenhuma. Como que você vai fazer isso? Com a pronúncia escrita IUP. Olha só, a pronúncia escrita IUP, você lê em português e fala em inglês perfeitamente, sem nenhuma dúvida. Então, em todas as palavras, em todos os vocabulários, nos livros IUP, você tem a pronúncia escrita. Olha só, vamos entender então. Então, por exemplo, aqui a palavra table. A mesa, né? Você tem escrito de vermelhinho com um acento na sílaba tônica, o jeito de pronunciar exatamente como é. Então, table. Olha só que beleza. Outras palavras aqui, fire. Olha só, a tendência do brasileiro é falar fire, alguma coisa assim, nada disso. Aí já é outra palavra, já quer dizer que já pegou fogo. Então, o fogo em si, você vai falar fire. Olha só como é que é diferente do que muita gente pensa. Outro exemplo aqui, outra palavra que a gente pensa que vai falar iron, nada disso. A pronúncia correta é o quê? Iron. É mais longo, olha só que beleza, olha só, iron. Então aqui sim você aprende a falar inglês do jeito que inglês é e não do jeito que o cara acha que é, certo? Outro exemplo aqui legal, island. A palavra ilha você fala island, esse S some. Isso acontece em vários casos em inglês. Logicamente que nos livros você tem os detalhes. Aqui eu estou dando exemplo de algumas palavras para você entender que a pronúncia escrita vai te resolver esse problema com facilidade, tá? Ó, flower, flower. Olha só que facilidade você lendo. Muita gente acha que isso aqui vai atrapalhar a sua escrita ou alguma coisa, você vai ficar viciado em ler. Não, nada disso. Depois que você aprendeu, viu isso aqui, você vai entender a dinâmica, a lógica da coisa. Você vai ver que aquela família, aqueles sons, geralmente vai ser sempre daquele jeito, som. Então você vai entender por que você pronuncia daquele jeito. É muito melhor, muito mais fácil e muito mais exato. Você vai saber exatamente o que tem que fazer. Ó, por exemplo, aqui essa palavra flower, a flor, tem uma palavra muito parecida que é o flour, que é a farinha. Olha só como a pronúncia escrita vai te mostrar a diferença que é praticamente imperceptível para um brasileiro no primeiro momento. Mas se você falar uma outra coisa para o americano, ele vai pensar que você está falando outra coisa. Então nada disso, você tem que falar exatamente o que é. Então a pronúncia escrita te dá perfeição nisso, você não tem dúvida nunca mais. Aprendeu, acabou. Mais um exemplo, ó. Wake up. Emendou, vira wake up. Olha só, aqui tem dois acentos para você ver que bate nos dois lugares para você ver o som exato. Ó. Wake up. Ok? Verbo acordar. Então se eu falar acorda, wake up. Como na música, wake up, little Susie, wake up. Wake me up when September ends. Então várias músicas usam isso aí, por exemplo. Lembra que eu uso muito a música no método IUP, tá? Você vai ter muitas músicas ao invés de textos idiotas aí. Você vai ter músicas boas para você aprender tanto a gramática como as palavras exatas aí. Outra palavra muito legal aqui, o AW em inglês tem som de O. Então, ó, draw. Então aquele programa famoso é o Corel Draw, que é inclusive o que eu faço meus livros, né? Então draw é o verbo desenhar. Também é um empate, tá? Então, num jogo aí, por exemplo, draw. Ó, o passado de draw é o EW que você pronuncia drew. Olha que legal. Drew, né? Então, lembra aí do nome daquele irmão do Chris, né? Todo mundo, everybody hates Chris, todo mundo odeia o Chris. Aqui, por exemplo, ó, são algumas famílias de sons, aí exemplos onde tem esse EW. Você vai pronunciar aqui, ó, do, grew, foo, stew. Então, vários casos aí você vai ter uma sequência, uma lógica na pronúncia, tá? Então aqui o exemplo do EW, tá? E algumas palavras. Do é o orvalho, né? Grew é o passado de grow, que é crescer, crescido. Few é poucos, né? E stew é o cozido, alguma coisa de ensopado, né, em inglês, ok? Então tá aí mais alguns casos aqui que a gente vai entender perfeitamente a pronúncia escrita. Ó, busy. A tendência do brasileiro é falar U, né? Então, busy, que é ocupado, mas também é movimentado. Você fala que uma rua está muito movimentada. Outro exemplo muito comum, o erro, guard, né?
que é o guarda. O GUA em inglês você não pronuncia o U. Em português você tem que pronunciar o U. Então a gente tem essa tendência natural. A pronúncia escrita vai te tirar esse erro para o resto da vida. Você vai aprender e acabou. O exemplo de uma palavra mais longa aqui, que você tem que bater em dois lugares às vezes, né? Então, no português nós temos a proparoxítona, paroxítona, oxítona. Em inglês tem palavras que até na quinta sílaba é a sílaba tônica, quinta sílaba anterior. Então aqui, por exemplo, esse é um exemplo. Literature, literature, ó, literature, ok? Que é a literatura. Outro exemplo aqui legal, match, match, tch, ó, TCH, tch, igual tchau, tchê, tchutchuca, match. Isso aqui é aquela coisa aí das redes sociais aí de encontros, né? Deu a correspondência, encaixou, deu certo, né, tal, tal. E também a partida de futebol, por exemplo, uma palavra altamente importante. Você falar que match, the match é a partida, o jogo, tá? Mais um pouquinho, ó. Essa palavra aqui, por exemplo, ela tem duas pronúncias. Tem a pronúncia de tear, são duas palavras diferentes, né, com duas pronúncias diferentes. Tear, que é a lágrima, e tear, que é o verbo rasgar, né, separar alguma coisa, arrancar os pedaços. Então, tear, lágrima, e tear é o verbo rasgar. Olha só, escreve do mesmo jeito. No português nós temos isso também, por exemplo, colher, colher. Então, olha só, seguindo. Ó, duas palavras, um caso agora ao contrário, né? Duas palavras diferentes, escreve-se igual e tem duas palavras diferentes. Aqui eu poderia também colocar do mesmo jeito, né? O tear e o tear escrita do mesmo jeito e tal. Eu coloquei aqui igual para mostrar que tem o som diferente. Live e live. Desculpa que não ficou vermelhinho, mas só para mostrar aqui rápido, já para não perder a dinâmica do vídeo. Então, live, live. Live é o verbo morar, viver em algum lugar, e live é ao vivo, né? Que você faz uma live aí no YouTube, por exemplo. Certo? Então, a tendência da gente é falar sempre live e nada disso. O verbo morar, viver, que é altamente usado, é live. Where do you live? Onde você mora? I live in Brazil. Ó, por último aqui, light, que é leve, né? A comida light, certo? Também tá vermelhinha a pronúncia aqui, mas é essa aqui, né? Light, acento na sílaba tônica. Leve, de peso, né? Do alimento, por exemplo. Também a luz, né? De acender a luz, apagar a luz. E também é o verbo acender alguma coisa com fogo. Light my fire. Lembra da música do The Doors? Come on, baby, light my fire. E também light é acender com fogo uma vela, por exemplo. Certo? E assim por diante. Então, a pronúncia escrita IUP faz toda a diferença. Você vai entender perfeitamente os sons da língua inglesa, como fazer isso, como fazer aquilo ali, tal, para ficar perfeito. Então, não tenha dúvida disso. Nos livros IUP, você vai ter sempre a pronúncia escrita IUP, tá? Todos os vocabulários você tem a pronúncia escrita. Então, não perca tempo, o livro nas suas mãos é muito melhor de você estudar, tá certo? É isso aí. Essa é a pronúncia escrita IUP. Grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Valeu!